entregar o coração para Jesus. Bom dia a todos. Vamos chamar os nossos queridos para dar bom dia. A gente não pode ficar sem esse bom dia, não, né? Daldinho, do seu Fausto, da Alice. Não, senão a quarta-feira não é igual. Bom dia, com muita alegria. Sejam todos bem-vindos para mais um dia, né? Com essa canção, com a emoção da gente. Sejam bem-vindos. Que a paz e a alegria e que nós possamos aproveitar dessas energias tão maravilhosas que aqui se encontram. Muita paz a todos. Bom dia a todos, um ótimo dia, um ótimo tratamento, muita alegria. Bom dia, turminha! Ah, que belezura! Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Agora começa a minha questão. Óculos, microfone. Ótimo. A minha cola está aqui no computador. Seu Fausto trouxe para cada um de nós, de uma forma muito bacana, esse momento mediúnico, esse movimento mediúnico, né? Pentecostes significa 50 dias depois da Páscoa, que era uma festa que os judeus celebravam, né? E foi justamente nesse período que a manifestação acontece, né? Ou seja, Jesus já havia aparecido, como eu falei ontem, um pão lindo, depois de toda a sua dor física, né? Na crucificação, aparece no dia seguinte mostrando que depois da nossa dor, por maior que ela seja, nós apareceremos se tivermos confiança no Pai. Se nos entregarmos ao Pai, nós apareceremos novamente, resplandecentes de luz, porque Jesus já havia afirmado que nós somos luz. E nós precisamos deixar que essa luz da confiança, da esperança, da filiação divina resplandeça em nós. Só que nem todos acreditavam, então ele mostrou mais uma vez, através desse movimento, onde os espíritos, como o seu Fausto trouxe, aproximaram das pessoas, porque antigamente a gente achava que o espírito entrava dentro do corpo do outro, mas a aproximação deles, e eles falaram através dos discípulos, dos apóstolos de Jesus. Mas vamos tentar seguir o texto de Emmanuel. Perante a multidão. Eu vou ler, não vai ter a passagem ali, mas eu vou tentar ler devagar para vocês pegarem. A passagem de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 13, está aqui. E outros, zombando, diziam, estão cheios de mosto. Né? Então, ele está mostrando que, com a hora que começou esse movimento todo, de começarem a falar em vários idiomas, aqueles que estavam ali que não acreditavam, ou que, acreditando ou não, queriam mostrar que aquilo não tinha valor, começou a, ironicamente, falar que eles deviam estar embriagados. Pedro, na continuação desse capítulo, ele vai falar que não tinha ninguém ébrio. E aí Emmanuel nos traz que a lição colhida pelos discípulos de Jesus no Pentecostes ainda é um símbolo vivo para todos os aprendizes do Evangelho diante da multidão. Ainda é um símbolo vivo, porque nós ainda escutamos, nós ainda buscamos quem traga para nós esse contato, né? Nós ainda vamos atrás de médiuns, de gurus e por aí vai. A revelação da vida eterna continua em todas as direções, não parou. Nem há 2022 anos atrás, teoricamente, nem ainda hoje, continua, né? Não parou. A revelação da vida eterna. Porque se os espíritos falam, está mostrando o quê? Que a vida continua, né? Aquele som como de um vento veemente e impetuoso e aquelas línguas de fogo a que se refere a descrição apostólica, descem até hoje sobre os continuadores do Cristo, entre os filhos de todas as nações. Não há privilégio de uma nação a outra, de um grupo a outro, de uma cidade a outra, de uma pessoa a outra. Continua acontecendo. E Emmanuel coloca, entre aspas, o som e as línguas de fogo, porque as manifestações não são iguais, né? Se as pessoas viam aqueles espíritos como se fossem línguas de fogo, por que línguas de fogo? Quando a gente vê uma chama
de uma vela, né? Parece uma língua, né? Quando tem uma fogueira, aquela chama vem mais forte, ela parece uma língua, assim, aquela coisa comprida e meia retorcida. Há ainda hoje os médios que veem cada um de sua forma, né? Nem todo médio vê igual. Então, há momentos que o médio vê como se fossem bolas coloridas, né? De diversas formas. E aqui a manifestação que foi representada foi como línguas de fogo. E o vento e o barulho, o seu Fausto trouxe muito bem, porque eles estavam no recinto, é o que conta em Atos dos Apóstolos. Eles estavam num recinto aparentemente fechado, semiaberto, não sei, e isso aconteceu lá dentro, mas quem estava lá fora ouviu e foi querer saber o que estava acontecendo, né? Então, por isso que a manifestação foi dessa forma. Há videntes que veem normalmente, como nós estamos vendo uns aos outros, né? Mas precisava de que fosse de uma forma bem mais aparecida, talvez até teatral, para que muitos pudessem ver. E isso tem um simbolismo muito diferenciado para nós. Porque se naquele momento, como em vários outros da humanidade, é comprovado que aconteceram coisas semelhantes, vários que não tinham o dom ou a capacidade, como nós espíritas falamos, da mediunidade, puderam ver, presenciar aquilo, ainda hoje acontece. E nós temos a explicação no Espiritismo da materialização, de como acontecem os fenômenos. Porque saiu do fenômeno, do maravilhoso, para o plausível, para o explicado, através da doutrina espírita, né? Então, quem fala que isso é fantasia, busque ler, estude e vai entender um pouco mais. Continuando aqui, Emmanuel fala que as expressões do Pentecostes dilatam-se em todos os países, embora as vibrações antagônicas das trevas. Gente, onde tem luz é porque a treva foi afastada. E se onde tem o bem, o mal está sendo afastado. E tudo que é afastado não aceita. A gente não gosta de ser recuado, né? Então, onde tem luz, vai existir sempre a oposição, o antagonismo. E aí nós vamos nos remeter daqui a pouco ao título, Perante a Multidão. Nós vamos continuar na explicação de Emmanuel. Todavia, para milhares de ouvintes e observadores, apenas funcionam alguns raros apóstolos, encarregados de preservarem a divina luz. Para milhares de ouvintes e observadores, apenas alguns raros permanecem como apóstolos, como aqueles que seguem Jesus. O que Emmanuel está trazendo para nós aqui? Que não é, mais uma vez, privilégio de alguns. A doutrina explica que é a capacidade física, biológica de todo ser humano em determinado grau. Inclusive, há muitos de nós que temos essa capacitação bloqueada, né? Quantos de nós, às vezes, vêm sem uma perna, sem a possibilidade do olho? Todo ser humano tem olho. Alguns não conseguem enxergar, alguns não conseguem movimentar o braço, a perna, o que for, por incapacitação momentânea física. Assim também na mediunidade. Mas, de qualquer forma, como somos seres espirituais, nós ainda assim teremos a capacitação de contato com os amigos espirituais, porque nós somos filhos de Deus. Então, como Jesus falou, somos deuses. E se nós temos essa capacitação, nós não precisamos, às vezes, da mediunidade específica para esse contato. Nós temos a intuição e que essa nossa conversa, essa nossa comunicação entre eles vai permanecer, nós podemos desenvolver a intuição, essa conversa, e isso depende de nós, e nós vamos desenvolver isso mais. Mas o que Emmanuel está trazendo nesse momento, que para milhares de ouvintes, para milhares de pessoas que têm a condição de entender, de saber, que escutou de uma forma ou de outra, que sabe o que é certo, o que é bom, o que é harmônico, né? Mas apenas alguns, raros, significa muito poucos, assumem a tarefa cristã. Assumem que isso é o certo, que é o melhor, independente do que aconteça, né? Jesus assumiu a vinda dele, independente de ser pregado na cruz. Nós, muitas vezes, quando
vamos carregar nossa cruz. Antes de sermos presos a ela, nós já negamos Cristo mais que 3 vezes, né? Então, muitas vezes, por medo da cruz, nós negamos Cristo, ainda que tenhamos a capacitação de ver e ouvir o que eles estão falando e mostrando para nós. Realmente, continua Emmanuel, são inumeráveis aqueles que, consciente ou inconscientemente, recebem os benefícios da celeste revelação. Emmanuel está falando inumerável, gente. Inumeráveis. E a gente acha que tem um ou outro, né? São inumeráveis aqueles que, consciente ou inconscientemente, recebem os benefícios da celeste revelação. Entretanto, não são poucos os zombadores de todos os tempos, dispostos à irreverência e à ironia diante da verdade. Irreverência e ironia. Quando nós temos medo, quando nós temos... a palavra feia, mas vamos falar. Quando nós temos preguiça de assumir novos compromissos, né, nós preferimos zombar, criticar, ironizar, do que parar, refletir e ter o trabalho de tomar uma outra direção, né? E com certeza, conscientemente, sabemos que é melhor para nós. Isso ainda fazemos, de uma forma ou de outra, de um momento ou em outro. E é uma afirmação de Emmanuel, de alguém que está acima um pouco mais, principalmente moralmente e espiritualmente, com condições de ver a maioria de nós. Então, ele afirma isso, né? É como um médico que atendeu diversas vezes sobre diversos pacientes com um problema de estômago. Ele vai ter uma condição melhor de falar, ainda que, no caso, ele não fale para todos com assertividade de 100%, mas pelo menos 90%, quando alguém chega com um sintoma para ele. Da mesma forma, Emmanuel consegue ver cada um de nós, muitas vezes, ironizando ou sendo irreverentes frente à verdade. E é fácil a gente observar isso nas mínimas questões do nosso dia a dia, porque quando a gente pensa que está negando Cristo, principalmente num templo religioso, a gente fala, não, eu não faço isso, né? Pedro também falou na hora que estava lá com os discípulos e com Jesus, e Jesus falou assim, Pedro, você vai me negar 3 vezes? Que isso, mestre? Você não confia em mim, não? Estou com você já há 3 anos aqui, ó, passando bons e maus pedaços, você não confia em mim? Mas lá fora, quando ele precisou de testemunhar o que ele vivenciava no dia a dia com Cristo, ele não deu conta, né? Nós fazemos a mesma coisa. E às vezes é tão instintivo, é tão natural, porque nós não nos observamos e porque nós ainda não vivenciamos o nosso dia a dia como seres humanos, na condição, né, das experiências do que é um ser humano, que um dia chegaremos a um ser angelical, que nós recuamos com muita facilidade. Nós colocamos no automatismo, e o automatismo nos leva ainda, muitas vezes, à animalidade, né? E não tem aqui nenhuma conotação depressiva. É verdade. Nós agimos muito mais pelo instinto. E o instinto é animal. Nós já temos a consciência e podemos reagir muito mais pela consciência, sabendo, fazendo escolhas conscientes, na maioria das vezes, e ainda não fazemos. Então, nós caímos nisso que Emmanuel está trazendo. No momento da verdade, nós damos uma tropeçada. Então, Emmanuel continua falando que para esses, os leais seguidores do Mestre, as pessoas acham, né, para essas pessoas que falam isso, que fogem da verdade, os leais seguidores do Mestre estão embriagados e loucos. Ah, estão fantasiando, está fantasiando. Não compreendem a humildade que se consagra ao bem, a fraternidade que dá sem exigências descabidas e a fé que confia sempre, não obstante as tempestades. Vamos ler isso aqui de novo. Eles, aqueles que ironizam, ou nós, que de vez em quando ironizamos, nós que não assumimos a verdade, não compreendemos a humildade que se consagra ao bem, a fraternidade que dá sem exigências descabidas e a fé que confia sempre. Quer ver? A humildade que se consagra ao bem. Quando a gente fala isso, a gente pensa assim, mas Chico era Chico, né? Chico era humilde. Chico nasceu numa situação de dificuldade material, né?
Então, ele conseguiu ser humilde, mas nós só vimos a humildade de Chico quando ele foi coerente com a vida dele, a vivência, a experiência ao longo do tempo. Mas quem não queria assumir o que Chico assumia, falava que Chico é Chico. E nós hoje? Repetimos a mesma coisa, se não em fala, se não expressa, se não falando, agindo. Eu não consigo fazer o que Chico fazia, né? Não, Chico é Chico. Chico foi missionário. Nós só sabemos que ele é um missionário depois, que até então, quando ele começou as dificuldades dele, ninguém sabia que ele era missionário. Foi o esforço, o empenho dele que mostrou para nós, e para ele, inclusive, que ele era um missionário. Então, nós não estamos habituados à humildade, né? Nós não sabemos muito lidar com isso, porque isso nos incomoda ainda. Incomoda porque não somos humildes. A fraternidade que dá sem exigências descabidas, né? E a gente vai lembrar de uma passagem que eu nunca li, mas sempre ouvi, sempre falei, da irmã Dulce, que em determinado momento pede a uma pessoa que tinha uma condição financeira, não sei se era empresário, se era político, o que era, pede ajuda para os pobres dela. E, segundo o que eu repito, o que eu ouvi, que ela coloca a mão pedindo, e que a pessoa cospe na mão dela e fala, aí está o que eu estou dando, que eu ofereço. Ela fecha o cuspe, coloca em direção ao coração e agradece. O que está falando aqui? Fraternidade que dá sem exigências descabidas. Ela agradece e, sem arrogância, fala, isso é para mim. Para as minhas crianças, você tem alguma coisa? E a pessoa modificou desde então e se tornou um grande colaborador, porque foi tocado. Não precisava ter sido tocado, mas graças a Deus ele foi tocado e continua sendo um colaborador. Isso é fraternidade que dá sem exigências descabidas, né? O que eu, Lícia, faria numa situação dessas? E cada um se coloque, não é para ninguém responder. Mesmo porque nós não estamos na situação, e pode ser que no momento, numa situação dessa, nossa atitude seja a melhor possível. A fé que confia sempre. Quantas vezes, ao longo desses 3 anos, escutamos a Alda Maria falando, confia, confia, podem confiar. A fé que confia sempre, não obstante as tempestades. E quantos pensamentos, se você soubesse o que eu estou passando, se você passasse pelo que eu passei, Alda, você estaria falando para eu confiar? Né? Então, a gente vê que o que o Emmanuel traz não é distante do que nós vivenciamos. Mas eu trouxe 3 exemplos, e peço desculpa para a Alda, estou falando da fala dela, não estou aqui exaltando a Alda. Eu estou falando da fala dela, que é uma fala que Jesus traz para nós. Então, por favor, gente, vamos nos colocar nesse lugar e observar em qual ponto nós nos colocamos no dia a dia. A daqueles que querem se tornar discípulos, apóstolos de Jesus, não para que sejam falados, não para que sejam lembrados, mas que possamos caminhar com segurança, ou aqueles que é mais fácil ironizar, criticar, diminuir. São escolhas que nós fazemos. Emmanuel continua falando que é indispensável não estranhar o assédio desses pobres inconscientes. Vai acontecer. Nós seremos criticados. Quem começa na doutrina espírita que sabe muito bem, quando começa, né? Que em casa, nos lugares, fala assim, olha lá, fanatizou. Né? E realmente, quando a gente descobre, né, as verdades, a lógica das coisas, a gente entusiasma. E depois que passa esse entusiasmo, as pessoas vão falar assim, você não é espírita? Por que está fazendo errado? Por que está falando errado? Né? Então, nós teremos isso, que nós seremos chamados a atenção. Nós, desculpa eu estar me incluindo, né? Mas o importante é o quê? É pensarmos e perseverarmos. Quem que eu quero seguir? A quem eu estou seguindo? Esse também é um outro tema de um outro texto de Emmanuel. Se te dispões efetivamente a servir ao Senhor da vida, empecilhos acontecerão. A frase é indispensável não estranhar o assédio desses pobres inconscientes se te dispões efetivamente a servir ao Senhor da vida. Então, não é o que estão falando que vai nos incomodar, porque se os discípulos
estivessem incomodados com as críticas, quando começaram a falar em outras línguas, eles poderiam ter se calado. Mas eles já tinham passado por situações de autoconstrangimento quando negaram Jesus na cruz, quando saíram de perto da crucificação, né? E quando Jesus retorna a Tomé. Então, eles já sabiam que Jesus era realmente aquilo tudo que eles acreditaram. E, nesse momento, eles realmente deram vazão à possibilidade da comunicação, da mostra para os outros do que realmente acontece, a comunicação entre os dois mundos. Cercar-te-ão o trabalho, acusando-te de bêbado, ou outras coisas. Criticar-te-ão as atitudes, chamando-te de covarde. As pessoas vão te chamar de covarde quando você renuncia em favor do outro, quando você perdoa o outro. Eles vão te chamar de covarde. Por quê? Porque senão eu vou ter também que perdoar e renunciar em função do outro. Escutar-te-ão as palavras de amor, conservando a ironia na boca. Para eles, a tua abnegação será envelhecimento, vergonha. A tua renúncia significará incapacidade, fraqueza. A tua fé será interpretada à conta de loucura. Não hesites, porém, no espírito de serviço. Ou seja, independente disso, continua. Emmanuel é fantástico, né? Apesar de tudo, serve. Jesus falou que ele veio para servir, e não para ser servido. E ele serve o tempo todo. Permaneces como os primeiros apóstolos nas grandes praças, onde se acotovelam homens e mulheres, ignorantes e sábios, velhos e crianças. Não foge de onde você está. É no lar, é no trabalho, é onde você está que você vai servir de intérprete. Ouvindo vozes de espíritos ou sabendo, ouvindo da consciência aquilo que você já sabe. Né? Seja intérprete. Aperfeiçoa tuas qualidades de recepção, onde estiveres, porque o Senhor te chamou para intérprete de sua voz, ainda que os maus zombem de ti. Gente, essa frase de Emmanuel, para mim, foi a que me calou mais fundo. Porque muitas vezes o limite entre omitir é muito pequeno, né? Eu não sei se eu estou omitindo ou respeitando o outro. Não vou. Se o outro fala, acredita em outra coisa, para que eu vou falar? Então, o limite é muito tênue, é muito fino. Só cada um é que sabe quando que eu estou omitindo ou não. Se eu sei, se para mim aquilo é uma verdade, e se essa verdade vai auxiliar o outro, não agredir, não debater, mas se vai auxiliar o outro, haja, faça, com tranquilidade, com harmonia, né? Com simplicidade. E o outro decide. Não é tirar a dor do outro, não é fazer pelo outro, não é quebrar a cabeça do outro para que ele entenda que você está certo. Fala e deixa que ele decida. Né? Uma questão muito simples, que às vezes nem é tão simples, mas numas brincadeiras, às vezes, equivocadas, que alguém pode, e acontece, falar, eu prefiro morrer. Se naquele momento aquela brincadeira não está de acordo, por que rir? Qual o motivo de achar graça? Não sabemos o que está por trás daquela fala, se existe uma dor, se existe uma verdade, se existe um pedido de confirmação. Né? E se você sabe da continuidade da vida, fale, nem brinque, porque a vida continua e a sua dor não vai diminuir, vai aumentar. Se a pessoa quiser falar depois a sós, você conversa o que você sabe, mas não deixa passar em branco. Não sabemos da dor do outro, nas pequenas brincadeiras. A omissão depende de nós. Mas não vamos sair fazendo sermão para as pessoas, né? Não é para nos tornarmos inconvenientes. Nós sabemos até onde podemos ir. Então, quando Emmanuel fala, aperfeiçoa tuas qualidades de recepção onde estiveres, gente, isso é de uma profundidade, porque nós precisamos começar a perceber o que estamos ouvindo do outro, encarnado, do nosso lado. Porque os espíritos falam através dos outros. Às vezes quer falar através de mim, eu não dou chance, porque estou com a cabeça tão cheia,
Mas o outro estava mais distraído, nem é médium ostensivo, mas captou a essência do que a equipe espiritual está falando. E do jeito dele, às vezes do jeito agressivo, às vezes do jeito crítico, ele nos fala alguma coisa. Podemos parar, ao invés de reagir imediatamente. Não é fácil, mas nós podemos parar e pensar, o que tem de bom e de verdade naquilo? O que eu posso aproveitar para mim? O que o outro está pedindo através daquela sua fala, daquele seu jeito, daquela sua questão? Isso é apurar a recepção. Nós já podemos fazer isso ao invés de sermos tão reativos, né? Mais uma vez, a gente pode lembrar que estamos no final do ano. É o momento de fazer uma lista, né, do que vamos conseguir fazer, modificar no próximo ano. O primeiro item da lista deve ser: quero ser uma pessoa melhor, né? E para isso eu preciso de aprender a ouvir, de apurar essa recepção e falar, criar essa intimidade com Jesus. Jesus, é isso mesmo que você quer? Me ajude a ouvir, a entender, a fazer, a falar. E quando as coisas estão bem ou mais ou menos bem, que a gente consegue criar essa intimidade, porque na hora que o chão desaparece, a gente vai buscar aquilo que está mais vivo na nossa memória, e nem sempre é Jesus. Então vamos fazer esse esforço. O tema de hoje que Emmanuel traz é de muita reflexão, porque ele fala perante a multidão. Nós vimos todo exemplo de Jesus, quando vai curar, ele tira alguém da multidão, ou alguém sai da multidão, ou alguém passa pela multidão, no caso da hemorraíça. Ele não chega e fala, todo mundo junto, vou curar. Os únicos momentos que Jesus atendeu multidão foram os 2 momentos da multiplicação de pães. Para alimentar o corpo físico, ele alimentou a multidão. Mas para falar, ainda que ele estivesse falando para a multidão, ele falava no recôndito, no cantinho do coração de cada um. Cada um ouvia e interpretava como precisava as palavras de Jesus. Tanto é que ficavam paralisados escutando Jesus. Se ele estivesse falando e fosse muito geral, como quando eu falo aqui, muitos dormiriam. Mas ficavam atentos, nem viam o tempo passar. Porque Jesus falava para cada um, ainda que na multidão. Então, vamos aprender a escutar Jesus. E perguntando. Pede sinais, não entendeu os sinais, pede de novo. Jesus, é isso mesmo? Eu acabei de perguntar isso, eu abri um livro e falou isso. Não quero essa resposta, desculpa, eu quero outro. Aí alguém vem e fala, vai. Gente, vamos aprender a conversar com eles. Porque eles querem conversar conosco e vão conversar. Os que nos seguem, aqueles que estão empenhados para que a nossa encarnação dê certo e aqueles que também não querem. Quem que nós vamos alimentar? Infelizmente, observando as nossas dores físicas e emocionais, nós observamos que nós damos ouvido e alimento para aqueles que não nos querem bem. Então, vamos alimentar através da esperança, da confiança, da alegria, da gratidão. Esses que querem que a nossa vida dê certo. Esses que querem nossas melhores, se tornarem pessoas melhores. Então, 2023. Olha como é que a gente fala um 2023 bonito, gente. Então, vamos fazer o 2023 bonito. Se ele vier com alguma coisinha que a gente ache feinho, a gente coloca um colorido no que tiver feio. Combinado?